Boa noite, meus amigos. Na noite de hoje nós vamos falar talvez do momento mais estratégico do conflito árabe-israelense. Nós vamos falar daquela que é considerada a maior vitória militar de Israel sobre os países árabes. Na noite de hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra dos 6 Dias ela aconteceu nos primeiros 10 dias de junho de 1967. Os egípcios, que já haviam travado guerra para com Israel em 1956, eles fecharam o acesso que Israel tinha ao Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho. Esse acesso se dá através do Estreito de Tirã, tanto o Estreito de Tirã, que separa o Egito, a Península do Sinai da Arábia Saudita, como o Golfo de Aqaba estão no Mar Vermelho. A Aqaba é uma cidade fronteiriça entre a Jordânia, a Aqaba fica na Jordânia, e Israel. Do lado de Israel está uma cidade chamada Eilat. Então essa cidade Eilat, ela ficou praticamente isolada. E o Serviço Secreto Israelense, a inteligência israelense, constatou que havia uma manifestação de tropas jordanianas, sírias e egípcias, aviação egípcia principalmente, próximo à fronteira com Israel, pronto para atacar Israel. Se antecipando a tudo isto, as Forças Armadas israelenses bombardearam o Egito e destruíram boa parte da força aérea egípcia ainda no solo. E conquistou-se do Egito, no caso Israel conquistou do Egito, a Península do Sinai e a faixa de Gaza, onde predominantemente, apesar de administrada pelo Egito, a população era de origem palestina. Nós temos que nos lembrar que nessas alturas do campeonato, os palestinos estavam vivendo como refugiados, ou dentro de Israel, em campos de refugiado, ou em países árabes da vizinhança, principalmente Jordânia e Egito. Havia também um grande contingente na Síria. Mas o Egito não só foram Egito e Israel os protagonistas desta guerra. A gente tem que se lembrar que todos os países árabes da região apoiavam Egito, Jordânia e Síria, Iraque, Arábia Saudita. Só que Israel não conquistou a área desses países, Sudão também, porque esses países não fazem fronteiras com Israel. Então o que Israel conquistou do Egito? Conquistou do Egito a Península do Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos, e conquistou também do Egito a faixa de Gaza, predominantemente habitada por população palestina. O que Israel conquistou da Jordânia? A parte de Jerusalém que era administrada pelos jordanianos. Israel conquistou também da Jordânia a Cisjordânia, a Ribeira Ocidental, a parte oeste do Rio Jordão. Nessa região da Cisjordânia também, apesar de muitos hashemitas, muitos jordanianos, nós vamos encontrar um grande contingente de população palestina. E Israel também conquistou, nessa Guerra dos 6 Dias, que é considerada uma das maiores vitórias militares da época de guerras modernas, conquistou também da Síria um ponto bastante estratégico, que é a região próxima onde nasce o Rio Jordão, que é as Colinas de Golã. Essas Colinas de Golã, elas ficam relativamente próximas a Damasco. E essas Colinas de Golã foram conquistadas da Síria. Então, praticamente, Israel, nesses 6 dias, mais do que triplicou o seu território, conquistando Gaza e Sinai do Egito, Cisjordânia, a parte oriental de Jerusalém da Jordânia, e conquistando as Colinas de Golã da Síria, tá?
Então isso é considerado uma das maiores vitórias militares em épocas de guerras modernas, essa Guerra dos 6 Dias. E Afrânio, como é que está a situação hoje? Nós vamos falar ainda muito sobre o conflito árabe-israelense em outras publicações. Hoje, o Sinai foi totalmente devolvido ao Egito, após os acordos de paz de Camp David. A faixa de Gaza é habitada predominantemente por população palestina. O Egito renunciou aos direitos que tinha a faixa de Gaza, e hoje um grupo radical palestino administra a faixa de Gaza, que é o Hamas. A Cisjordânia, que tem população predominantemente palestina, dentro da Cisjordânia, os palestinos administram algumas cidades, mas fora da Cisjordânia, das cidades da Cisjordânia, existem muitos assentamentos judeus. Esses assentamentos judeus são isolados das cidades palestinas da Cisjordânia por um muro polêmico. Já falamos um pouco sobre esse muro quando falamos sobre os acordos de Oslo. E as colinas de Golã não foram devolvidas à Síria. Desses 3 países árabes aí, Síria, Egito e Jordânia, a Jordânia e o Egito mantêm hoje em dia relações diplomáticas com Israel. Assinaram acordos de paz, primeiro o Egito, depois a Jordânia. Tá? Mas com o governo da Síria, Israel não mantém relações diplomáticas. E mantém-se com as colinas de Golã. Essas colinas de Golã são estratégicas. Quem domina as colinas de Golã, domina a nascente do Rio Jordão. A gente sabe que a água é um líquido bastante precioso aí nessa região. Não existe nem cogitação de Israel devolver as colinas de Golã para a Síria. O governo da Síria do ditador Bashar al-Assad reivindica a devolução das colinas de Golã. Mas Israel já disse que Golã é inegociável, tá? Como também é inegociável que se devolva a parte oriental de Jerusalém para uma futura capital de um Estado palestino, caso esse venha a acontecer, tá? Então, foi mais ou menos isso que foi essa Guerra dos 6 Dias, que aconteceu entre dia 5 de junho e dia 6 de junho. Aliás, 5 de junho, perdão, e 11 de junho. Então, essa foi a famosa Guerra dos 6 Dias, tá? Que é considerada uma das maiores vitórias militares de guerras modernas, tá? Espero que vocês tenham captado alguma coisa, aprendido alguma coisa. Seria mais interessante se a gente mostrasse isso aqui no mapa, mas hoje nós estamos sem mapa aqui, não estamos em sala de aula, tá? E se você gostou da nossa publicação, você dá um like lá. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para receber as nossas publicações. Essa é uma das nuances do conflito árabe-israelense. Vejam que em outras oportunidades aqui nós já falamos sobre os acordos de Oslo e os acordos de Camp David. Tá bom? Um grande abraço a todos e boa noite. E até outra oportunidade.